Senhor, nós oramos nessa manhã, proclamamos a Tua palavra e declaramos, Senhor, sobre cada casa aqui, que haja abundância, plenitude, virtude e poder do Senhor manifesto. Quero abençoar e declarar que esse começo de mês, no calendário espiritual, os Teus filhos possam romper poderosamente, avançando e prosperando em todos os sentidos. Que hoje seja levantado os memoriais e que o Senhor possa, meu Deus, trazer crescimento em todas as áreas da vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como é de costume, você que está chegando, na verdade, recente agora nos grupos nossos, você que está, né, Shalom, querido, você que está Shalom. chegando, vocês que estão chegando aí no grupo. Então, é de costume nosso, quando entramos no calendário espiritual, eu vou explicar um pouco mais, nós paramos os nossos temas e ministramos acerca dos que nós chamamos de tempos determinados, ou tempos de estações, ou ciclos de Deus. Então, hoje, liberamos aí a palavra, estamos entrando no mês de Shevat, e dentro dessa palavra nós, então, trabalhamos acerca do que o Senhor quer para essa temporada. Então, veja, queridos, nós precisamos entender com muita eficiência a questão dos ciclos de Deus. O que são ciclos de Deus? São ciclos de eternidade. Nós falamos muito de entrar nas dimensões, na eternidade, entrarmos nos tempos, né, para podermos alcançar essa dimensão de eternidade. Veja, Deus habita na eternidade. O lugar de habitação do Eterno é eternidade. E é de eternidade em eternidade que Deus reina. Nós temos que entender também que existe 3 tipos de tempo: o Cronos, o Kairos e a eternidade. Já escutamos muito, né? Eu creio que você também, escutando muito, que o tempo de Deus é o tempo Kairos, ou o tempo Kairos. Mas, irmãos, essa é uma expressão grega. Essa é na linguagem grega, que o tempo kairos significa no tempo oportuno, né? Então, foi colocado, escrito, transcrito, né? O tempo oportuno, então no grego está escrito kairos ou kairos. Mas, se nós olharmos mesmo para a linguagem de Deus, que é o hebraico, nós vamos ver que é de eternidade em eternidade que Deus habita. Porque a eternidade é o ambiente do terceiro céu. Então, para mim, essa é uma concepção minha, né? Como diz o apóstolo Paulo, isso digo eu. O primeiro tempo, que é o tempo físico do primeiro céu, se colocarmos os 3 céus aqui, o primeiro céu, então, ele é comandado pelo Cronos, ou cronometricamente nós vivemos. Ou seja, o meu corpo, ele é controlado pelo Cronos. Eu não posso voltar um segundo sequer, eu não posso avançar um segundo sequer, porque eu estou limitado dentro de um tempo Cronos. Porém, a minha alma não está limitada no Cronos. É sempre interessante quando fazem algumas percepções que a pessoa vai falar assim: vamos descobrir a idade emocional dessa pessoa, ou a idade, seria a idade emocional. Né? Então, tem pessoas que têm 50 anos, mas a sua alma ainda está presa nos 12 anos, nos 8 anos, ou seja, ela tem uma idade emocional que não é compatível com a sua idade cronológica. Por quê? Eu digo, né, como diz assim, não, isso não digo o Senhor, mas o que eu fui entendendo ao longo do tempo, o tempo Kairos é o tempo que prende a alma, que é o tempo do segundo céu. E o teu espírito, ele está sendo ministrado, ou ele flui no tempo da eternidade. Então, olhando para esses 3 tempos, nós vamos ver que o Kairos, ele limita a produtividade, o tempo Cronos limita a tua alma, e o tempo eternidade, ele ativa o teu espírito.
Então, os dois tempos, Cronos e Kairos, são inimigos. E o tempo, eternidade, é o ativador. Então, por isso que tudo começa no espírito vindo para a alma, manifestando no corpo. Então, tudo começa no espírito, que flui na alma e libera pelo corpo. Não podemos começar do corpo para cima, mas sim do espírito para baixo. Então, tudo começa numa dimensão espiritual. Então, quando eu entro nesse tempo da eternidade, ou eu entro nos ciclos de Deus, eu passo, então, a receber vida eterna, ou seja, vida abundante, perdão. A vida abundante começa a se manifestar, porque eu comecei, então, a trazer a eternidade para o céu. Essa, para mim, é um dos pedaços da oração do Pai Nosso. Que a tua vontade, que é feita no céu, que céu? No terceiro céu, na eternidade, seja feita na terra. Na terra o quê? Cronos. Quando eu entro nesse alinhamento, ou seja, nessa porta de eternidade, onde a eternidade se alinha com o meu tempo, tanto da alma quanto do meu corpo, eu então recebo todas as dádivas que o Senhor tem para mim, conforme Efésios 1:3, que estão em Cristo Jesus nas dimensões celestiais. O que isso significa? Que na eternidade, ou em eternidade, todas as coisas já estão prontas. Porém, em Cronos, nada está manifesto. E é isso que nós precisamos entender. E Deus deixa uma fórmula, Deus deixa uma dica, Deus deixa como que eu posso dizer aqui? Uma chave, essa seria a palavra. Deus deixa uma chave muito clara para nós. Qual é a chave? A chave semanal. Qual é a chave semanal? Shabat. Essa é a chave semanal. Por quê? Porque o Senhor, eu quero que você me entenda muito bem aqui, querido. Porque quando nós falamos de Shabat, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a doutrina do sábado. E esse é o problema. Então, pela doutrina do sábado, onde eu não posso fazer nada, eu tenho que não trabalhar, né? E aí a gente rejeita, porque nós já recebemos uma doutrina do sábado, e já temos uma percepção, ou como que eu posso dizer, um preconceito, ou seja, um conceito formado a respeito disso. Não, não é a doutrina que nós conhecemos do sábado, nós estamos dizendo do Shabat. E o Shabat é onde você entra nos ciclos de renovação, ou ciclos de eternidade. O Senhor fez os céus e a terra e reconstruiu em 7 dias. Porém, no sétimo, ele para e emite uma bênção. Veja, o descanso aqui não é o descanso passivo, porque o próprio Senhor Jesus, quando ele diz do sábado, ele diz: o meu pai trabalha até hoje. Ou seja, ele diz do descanso ativo. O que seria o descanso ativo? É quando nós colocamos a nossa produtividade diante de Deus para ser ativado. Quando o Senhor fala do sétimo dia, que não está na lei de Moisés, o sétimo dia está na criação, Gênesis 2, que ele diz isso, e o Senhor descansou de sua obra, porém, ele não só termina aqui, ele diz assim, e abençoou e santificou. O que isso significa? Se colocarmos, depois, vocês que estão pela primeira vez ou acompanhando agora, se vocês puderem depois, entra numa série de mensagens que ministramos, que está no YouTube, aí na playlist, chamado, acho que é Vencendo o Mal de Cada Dia, ou acho que é Vencendo o Mal de Cada Dia, que a gente vai falar acerca dos dias mesmo. Nós vamos falar acerca de cada dia e a concepção de Cronos, que é um ser, é um espírito, e esses espíritos que são seres, que são dias, eles vêm limitando. Então, se nós colocarmos, por exemplo, no inglês e depois colocarmos no espanhol, isso vai ficar muito claro. Por exemplo, quando nós falamos Sunday, né, que seria o domingo, e Sunday é isso mesmo, né? Isso. Estou aqui no meu inglês muito bom. E quando nós colocamos esse Sunday, ou seja, sun é sol,
e day, dia, dia do sol. Monday, dia da lua. Ou seja, se nós colocarmos dentro das concepções, você vai ver que cada dia é consagrado a uma entidade. Se colocarmos no espanhol, então, isso é nítido. Nós vamos ver, então, o domingo, né, que essa é uma característica, que também é uma questão do dia do sol. Depois nós vamos ver lunes, que é dia da lua, Marte, que é dia de Marte, miércoles, que é dia de Mercúrio. Então, a gente vai até chegar dia de Saturno. Quando nós chegamos dia de Saturno, que é sábado, que é dia de Saturno, e quem é Saturno? Saturno é Cronos, Moloque e tudo isso, que faz com que as nossas sementes se repitam, ou sejam tragadas, comidas. Então, o que nós vamos perceber? Que semana após semana, quando chegamos em sábado, nós simplesmente podemos ser roubado. É como que Saturno, é como que Cronos arrancasse e comesse a nossa produtividade, porque a produtividade ele está ligado intrinsecamente com o fator tempo, porque há um tempo de plantar e esse plantar ele vai gerar um tempo para nascer, brotar, crescer, frutificar e haverá então tempo de colher. O que esse Cronos faz? Simplesmente ele apaga esse tempo. E aí eu planto e eu nunca colho. Eu planto e eu nunca colho, porque esse tempo é como que é tragado. Eu entro dentro de um vácuo e nada é produtivo na minha vida. E aí que nós temos que entender que de Shabat em Shabat é consagrando as minhas semanas diante do Senhor para que haja liberação de frutificação. Então, esse é o primeiro ciclo de Deus. Quando nós entramos em Shabat, né, entramos e celebramos, né, e principalmente entregamos as nossas ofertas, nossas sementes, dentro desse ciclo de tempo, é muito uau. Segundo ponto, que são ciclos mensais, é o que nós estamos fazendo aqui. Cada mês existe uma essência e uma frequência. Quando nós olhamos para números 10, 10, o Senhor diz isso. Vamos lá. Números 10, 10. E ele diz: da mesma sorte, no dia na vossa alegria, nas vossas solenidades, nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança, palavra memorial. Isso se levantará como uma lembrança diante do nosso Deus. Isso se levantará como uma memória perante o nosso Deus. E isso faz, então, que essa memória seja ativada para produzir. Nós precisamos aprender isso, em nome de Jesus. Quando eu entro com essas memórias ativas, há um ciclo de produtividade. Então, mês após mês, nos princípios dos meses, nós entramos diante do Senhor, ou seja, hoje é uma porta dimensional. Cada dia é uma porta, dias específicos. Então, hoje, nós estamos entrando no primeiro dia de Shevat, o primeiro dia do 11º mês do calendário hebraico. E nesse 11º mês do calendário hebraico, nós entramos, então, ou seja, há uma porta hoje para que acessamos e levantamos memórias. Hoje é um dia propício, né? Desde ontem, às 18 horas, até hoje, né? Nós vamos ver, então, dias propícios para essa manifestação de plenitude e graça diante do Senhor. Amém? Entenderam aqui? Hoje há uma porta específica para que possamos romper. Amém?
Vamos lá. Estão na casa do vô, os vô e a avó, a mãe, os filhos. Estão na reunião de família. Vamos lá. Um outro ponto. Ciclos trimestrais. Eu quero chegar aqui, eu vou mostrar. Ciclos trimestrais. Os ciclos trimestrais são as estações de 3 em 3 meses. A mamãe. Mãe. Só falou, mostra a mãe. Viu? Essa é a mãe. De 3 em 3 meses, nós vemos, então, as estações fluindo. Irmãos, existem 4 estações e cada estação existe uma essência, cada estação existe uma influência ou uma liberação. E depois nós vamos ver o ciclo anual. O ciclo anual é o ciclo das festas. Isso é muito interessante, querido. Quando nós começamos a entrar para o tempo, olhando o tempo como uma arma de guerra e uma ativação, nós vamos parar de ver os rituais. Quando nós falamos de festa, eu escuto muitas pessoas falando isso, né? Ah, mas então estamos judaizando a igreja, nós estamos voltando. Não estamos judaizando, querido. Nós estamos simplesmente ativando os nossos tempos. Por quê? Porque nós precisamos trazer a essência da eternidade para dentro do nosso tempo Cronos. E isso o Senhor deixou claro em ciclos e estações. Isso não tem nada a ver com salvação, isso não tem nada a ver com santificação, mas isso tem a ver com ativação. Amém? Isso tem a ver com ativação da nossa vida em produtividade. Então, precisamos entrar em ciclos de produtividade. Por isso que a vida de muitos cristãos é infrutífera. Não consegue sair do lugar. Por quê? Porque é paralisado por Cronos. É paralisado em Cronos. E aí a gente vai ver que essas paralisações não deixam que as pessoas frutifiquem. Então, quando nós falamos de frutificação, nós vamos falar de Cronos, que impede a nossa matéria. Quando nós vamos falar de cura emocional, nós vamos falar de Kairos, que são as prisões que prendem a alma. E quando nós vamos falar de ativação espiritual, nós estamos falando da eternidade, que é onde o Senhor manifesta a sua graça, a sua unção e a sua bondade. Amém? Então, isso. Há uma porta hoje de trazermos as nossas sementes. Eu sempre costumo dizer, irmãos, qual o melhor dia para que você possa fazer isso? É hoje, sabe assim, um tipo de oferta específica, de produtividade, de ativação, seria hoje. E no decorrer do mês, você vai, sim, dando as suas ofertas, porém, hoje seria o dia uau para que essa oferta se levantasse como uma memória. Todas as vezes que a gente fala de festa, de tempos, a gente sempre vai estar ligado, querido, à produtividade. Então, como nós lemos em Números 10:10, tocar as nossas trombetas em cima dos nossos sacrifícios e holocaustos que se levanta como uma memória. Sim, no princípio dos meses, porém do calendário de Deus. Ai, irmão, o que é isso? A gente está no Brasil, né? Esse negócio, sim, querido, nós estamos no Brasil e, infelizmente, assumimos um calendário que veio da Grécia e de Roma, que é o calendário gregoriano, né? Que esse calendário foi feito especificamente para opor ao calendário de Deus, porque até então nós tínhamos o calendário chamado calendário juliano, que começava exatamente no tempo propício, né, o começo do mês. Mas como assim, apóstolo, o calendário de Deus? Sim, nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 12, verso 2. Diz assim:
esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O próprio Deus estabelece um calendário. Ele diz, vocês começarão para cá. Vocês quem? No caso ali, estava falando com Israel. Ali começa, então, o primeiro mês do ano. É muito interessante, querido, que o mês de Abib, que vai cair, esse ano vai cair no dia 13, se não falo a memória, 13 de março. Deixa eu só conferir aqui para não falar abobrinha. 13 de março, de 13 para 14, né? 13 às 18 horas. 13 de março, começa-se, então, o primeiro mês do ano. E é um negócio... Amém, mano. Se vocês tiverem congregação, se vocês tiverem igrejas, né? Ou os líderes de vocês, seria interessante. Né? Pode liberar nos ministérios de vocês, nos mentores, né, que alimenta cada um de vocês. Pode ser feito isso. Não necessariamente, às vezes, né, falar que tem que entregar aqui comigo, porque não. Você pode ministrar, você pode fazer isso na tua igreja local, você pode fazer isso na vida do teu mentor. Né? E ativa, fala só entrega para eles ou entrega para o ministério e fala assim, me ativa, pelo amor de Deus, ora comigo. Né? Toca o teu chofar aí, toca a tua voz sobre as minhas ofertas. E dentro desse contexto, então, como nós estávamos falando da questão mês, era isso que eu estava falando? Me perdi aqui na linha de raciocínio. Ah, tá, da questão do mês. Quando nós olhamos, nós vamos... Amém. Quando nós falamos dessa questão do calendário, infelizmente, o nosso calendário, ele se opõe aos ciclos de Deus. E quando nós olhamos para isso, irmãos, é importante entender, se Deus estabeleceu um calendário, se Deus estabeleceu tempos, se Deus estabeleceu ciclos, não seria importante nós colocarmos isso em prática? Infelizmente, eu falo infelizmente, eu falo de uma forma ruim mesmo. Infelizmente, nós deixamos uma doutrina entrar dentro da igreja, né, do nosso, como que eu posso falar, da nossa cultura evangélica, isso. Quando nós arrancamos tudo isso de dentro da igreja e colocamos, né, a cultura que agora estamos só no Novo Testamento, o Antigo Testamento não vale, isso é coisa do passado, porque o apóstolo Paulo disse, né, que tem textos que o apóstolo Paulo fala assim, não volte, né, para observar ciclos, dias, festas. Né? Na verdade, quando olhamos, se você for ver mesmo, o apóstolo Paulo estava confrontando o que era como religioso. O que seria isso? As pessoas têm isso como meios de salvação. Se você não fizer isso, você não é salvo. E não tem nada a ver. O próprio Jesus Cristo disse lá em Mateus 5, versículo 17, 18, 19, principalmente 19, ele diz assim, aqueles que observarem todos esses mandamentos e ensinarem, esses serão considerados grandes no reino do céu. Aqueles que não observarem e não ensinarem, esses serão considerados mínimos no reino do céu. Ou seja, então, quando nós tratamos para esses princípios, ele não tem nada a ver com salvação, ele tem a ver com ativação do reino. Então, veja, existe dois evangelhos, o evangelho da graça, que é o evangelho da salvação, e o evangelho do reino. O que nós estamos ensinando aqui, queridos, não é faça isso para você ser salvo, para você ser santo, para você... Não, faça isso para que você possa desatar o reino. É simples. Mas, infelizmente, no tempo de Paulo tinha isso, né? Se você não for circuncidado, você não é salvo. Se você não fizer isso, você não é salvo. Isso é os extremismos que entramos. E o apóstolo Paulo estava confrontando esse tipo de extremos. E, infelizmente, isso ficou gravado para nós. E aí a gente, infelizmente eu falo assim, dessa maneira,
né? E a gente pega isso, né, e colocamos isso como simplesmente, não, esquece isso, isso não vale mais. Não, se não vale mais, por que carregamos a nossa Bíblia? Se não vale mais, por que temos isso? Ah, só como história. A gente vai carregar a mais do que a metade da nossa Bíblia é só história. Não vale de mais nada. Se o próprio Jesus disse, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim completar. Ah, mas então você é daqueles que adoram a lei, é aqueles que praticam a lei. Não, querido, nós temos que entender que existe lei cerimonial, lei sacrificial, lei moral. Se a gente for colocar tudo isso daqui, por exemplo, os 10 mandamentos. Ah, os 10 mandamentos não vale mais porque está na lei. Tudo bem, então eu posso matar, então eu posso roubar, então eu posso desejar as coisas do próximo, eu posso desonrar meu Deus, eu posso desonrar os meus pais. Ah, eu posso então ter ídolos. Ah, não, não posso. Então tem uma lei. É simples. Então tem coisas que eu não posso. E se não posso, é uma lei. Tudo que está escrito não posso é uma lei. É simples. Ah, mas a lei foi abolida, apóstolo. Tudo bem, se a lei foi abolida, então não existe mais pecado. Porque o que é pecado é o não posso. Né? O que é pecado? É eu transgredir uma ordem. E a lei começa no jardim, não com Moisés. Uma ordem. Qual que é a ordem? Não coma. Isso é uma lei. E eles transgrediram uma lei. E no jardim o Senhor manifesta a graça, que seria a roupa do cordeiro, né? A pele do cordeiro, trazendo o cobrir a nudez de Adão. Então, isso é a lei e a graça junto já manifesta no jardim. Depois nós vamos ver a lei de Moisés, e aí nós entramos, então, no que nós chamamos de graça. Então, quando nós olhamos para tudo isso, querido, nós não estamos judaizando, nós não estamos voltando a fundamentos antigos, no sentido de trazer como uma prática judaica. Não, nós estamos dizendo discípulos de Deus, que o próprio Deus estabelece. E isso, para mim, é muito lindo, porque são coisas que Deus ativa e diz, olha, se você entrar nisso, você entra em produtividade. Aí você diz assim, ah, apóstolo, mas isso, né, volto a dizer, isso é coisa dos judeus. Tudo bem, querido, porque agora a gente só está na graça. Eu sou pastor há 18 anos. E eu tenho metade andando no apostólico, nessa visão, e tenho metade onde eu pastoreei, quer dizer, eu pastoreei 6 anos, praticamente, 6 a 7 anos, sem entender isso. E nesses 6 a 7 anos que eu pastoreei sem entender isso, eu fui um pastor muito, muito dedicado, sempre fui muito dedicado, que vigiou sempre na palavra e buscando a santificação. Mas eu vou dizer uma coisa, como eu vi e como eu pregava exatamente isso, e como eu vi pessoas tementes a Deus, cristãos verdadeiros, que amam o Senhor Jesus Cristo e que viviam com a vida travada, travadinha. Então imagine eu, como um pastor convencional, que pregava tudo isso que às vezes as pessoas nos confrontam, né? Hoje eu sei o que é isso, porque eu confrontava. E interessante que você via as pessoas, porque eu falava, não, isso aqui, sai fora disso, porque hoje estamos simplesmente na graça. E essa graça nos basta. Depois que eu aceitei Jesus, tudo se fez novo. E pronto, está tudo livre. Mas aí você olhava para a prática, a vida das pessoas todas travadas. Finança que não fluía, chamado que não rompia, ministério que não andava, emoção que era travada, tudo travado. E aí eu começava a andar em parafuso, porque dentro da minha teoria, tudo era top, mas na prática, nada funcionava. E aí eu comecei a ver, falei, não, peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. E aí quando nós começamos a olhar a teoria para a prática, e a gente começou a entrar na prática, realmente tem coisas que travam ainda o ser humano que se entregou a Cristo. Tem coisas que ainda não romperam depois que essas pessoas mergulharam. Ah, mas Cristo foi insuficiente? Não, Cristo não foi insuficiente, mas nossa teoria está errada. Porque quando eu mergulho em Cristo, aí sim eu tenho a capacidade de quebrar as maldições, porque sem Cristo não existe como as maldições serem quebradas. Então a libertação, a quebra de maldição é só para depois que eu entro em Cristo. Então não é
assim. Porque quando é assim, é o ressuscitar do meu espírito. Porque quando eu mergulhei em Cristo, o meu espírito ressuscitou imediatamente. Porém, todas as maldições, todas as prisões, não está no meu espírito, está na minha alma e no meu corpo. E aí, querido, é aí que nós falamos do reino de Deus. Aí é o que nós falamos de libertação, aí é o que nós falamos de cura, aí é o que nós falamos de quebra de maldição, aí é o que nós falamos de obedecer os princípios, porque isso está agora em desatar a tua alma e o teu corpo dessas dimensões. Porque o meu espírito está sentado com Cristo nas regiões celestiais. E se eu morrer, eu vou para o céu. Porém, querido, o que nós queremos é manifestar o céu na terra. Enquanto o Senhor não me chamar para ir para o céu, a minha visão e a minha função é trazer liberdade aos cativos, os presos e algemados. E não só isso, querido, é trazer liberdade a esse mundo que foi cativo, ou seja, toda a criação geme com dores, esperando a revelação dos filhos da luz, os filhos de Deus se levantarem para livrar esses cativeiros que o diabo cativou. Não só o ser humano, mas toda a criação. Nós, como seres humanos, precisamos, queridos, com muita força, com muita violência em Cristo, assim dizendo, trazer liberdade a tudo que foi preso. E aqui entra, então, o evangelho do reino. Amém? Somos salvos pela graça, porém, reinamos pelos princípios de Deus. E é assim que funciona. Porque se eu disser que não preciso mais de nada disso, eu vou entender que, não existe mais nem pecado. Porque se a lei foi abolida, a lei moral de Deus, a lei, esses princípios morais foram abolidos, irmãos, eu vou dizer uma coisa, então não existe mais nem pecado. E aí essa é a doutrina que nós chamamos da hipergraça. Você pode fazer o que você quiser. Você está em Cristo. Você pode, irmão, você pode beber, você pode pecar. Quantas vezes eu já vi pessoas entrando nessa, como que eu posso? Nessa porta e se perdendo. Não, queridos, agora que eu estou em Cristo, agora sim eu tenho condição de obedecer a Deus. Por quê? Porque agora eu estou vivo e eu estou em Cristo Jesus. Amém? Outrora eu não tinha condição de obedecer porque eu estava morto e o morto não consegue fazer nada. Mas agora eu estou vivo e como uma pessoa viva, eu posso me mover diante de Deus, porque a vida está dentro de mim. Amém? O que eu quero deixar aqui hoje é: precisamos entrar nesses ciclos de tempo, precisamos fluir com muita potência, precisamos entender desses princípios e portas que se abrem, precisamos manifestar isso, e isso fará com que nós nos movamos com muita precisão e com muita força diante de Deus. Amém? Nós precisamos, então, entrar diante disso com graça e unção. Ninguém está aqui, então, falando contra a graça e ninguém que está estabelecendo a doutrina da lei. Mas uma coisa que eu tenho que entender é que se eu tirar tudo aquilo que me faz obediente, eu então simplesmente caio não em uma graça, mas sim em uma desgraça. E eu quero hoje terminar aqui, né, como a gente vai ter uma... O cachorrinho não tá. Hoje eu estou na casa da avó, em Araçatuba. Hoje tem galo, hoje tem um monte de coisa aqui. Hoje não tem cachorrinho, não. Papagaio. Hoje tem papagaio, que chama a Irene. Hoje tem tudo aqui. Mas vamos lá. Só para que a gente possa entender aqui sobre essa questão de lei. Olha o que o Senhor Jesus diz. Abra a tua Bíblia, Mateus 24. Diz assim, versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E olha o que ele coloca: e por se multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos. Quando nós traduzimos isso por multiplicar a iniquidade, nós vamos o quê? Por se multiplicar o pecado, então o amor vai se esfriar, certo? É errado. Porque a palavra iniquidade aqui não é pecado, querido. Olha, a palavra iniquidade é a palavra anomia, que significa a condição daqueles que não cumprem a lei. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Então, se levantarão muitos falsos profetas, tirando as pessoas da obediência da palavra, que a palavra é completa, não é só o Novo Testamento, mas também o Antigo, ou seja, não o lado sacrificial, porque o sacrifício perfeito foi Cristo. E aqui, eu vou falar aqui, eu vou entrar agora até em um outro modo aqui, para que você entenda onde eu quero chegar, mas por essas doutrinas fazerem com que as pessoas se afastem dos princípios bíblicos e eles passem a não cumprir mais os mandamentos do Senhor, o amor vai se esfriar. Ou o que não conhece a lei, ou porque transgride a lei, o desprezo e violação da lei. Você entendeu o que Jesus disse aqui? Então, por multiplicar o desprezo que as pessoas têm pela palavra e os princípios de Deus, isso faz com que o amor se esfrie. Isso está lá no Novo Testamento, meu irmão. Entenderam aqui? Está lá no Novo Testamento. Agora, apóstolo, mas espera aí, então esse negócio de sacrifício, esse negócio aí, então nós vamos ter que sacrificar cordeiro de novo, nós vamos ter que derramar sangue? Não, nós não precisamos fazer isso. Por quê? Porque isso sim se cumpriu em Cristo. Olha, como nós trabalhamos com batalha espiritual, como nós trabalhamos com essa área de guerra, às vezes eu pego alguns materiais para entender a linha de raciocínio de algumas linhas das trevas, e eu comentando a respeito disso com umas pessoas, já falei sobre isso. Irmãos, você sabia que a maioria das bruxarias começa lendo Salmo? A maioria das magias, eles começam lendo Salmos. Quando eles vão fazer as invocações, eles leem 2, 3, 4 salmos para começar os conjuros, as maldições. Aí você pode falar, mas apóstolo, uau, por quê? Porque é simples. Se eu tentar abrir porta, preste atenção, querido, se eu tentar abrir qualquer porta no reino espiritual que não for pelo nome de Jesus, é magia. Por isso eu não preciso mais derramar sangue, porque Jesus é a porta perfeita e plena para Deus. Por isso Jesus diz, agora tudo que pedir vai ter que ser no meu nome. E a gente usa isso só como um chavão, né? Nome de Jesus, mas a gente nem entende, nome de Jesus. Não, querido, é porque agora não existe mais conexão com o terceiro céu, se não for por Jesus. Nem por Deus Pai é mais. Você não entra mais em nome do Eterno. Você não entra mais nas dimensões celestiais no nome do Deus Todo-Poderoso. Agora nós entramos em nome de Jesus. Jesus é a porta. Entende como é importante isso? Porque toda magia, às vezes, é feita no nome do Eterno. Todas as magias, irmãos, não existe o nome mais usado, às vezes eu posso estar chocando gente aqui, mas não existe nome mais usado na magia do que o nome de Deus. Por quê? Exatamente. Tem muitos gnósticos cristãos, tem muitos satanistas cristãos, satanista não, como que eu posso dizer? Goéticos cristãos, que creem, cristão que eu falo assim, creem na Bíblia. Por quê, queridos? Porque eles invocam o nome de Deus, mas eles não invocam o nome de Cristo. A chave aqui é Jesus. Por isso eu não preciso mais abrir portas.
Por isso eu não preciso mais derramar sangue. Por isso eu não preciso mais fazer esse tipo de sacrifício. Porque agora essa porta está aberta e chama Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por isso precisamos entrar por nome de Jesus. Querido, tudo que eu fizer que não está no nome de Jesus, está fora. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente entra em certos ensinos, né, e vamos colocar, não, aqui estamos falando de Deus. Irmãos, se não tiver o nome de Jesus, se não tiver Jesus centralizado, sai fora. É magia, é cabala, é goética, é gnose, não é cristianismo. Amém? Só existe uma porta para Deus. Só existe um acessar a eternidade, que chama Jesus. Amém? Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é a entrada. Jesus é o que precisamos estabelecer. Então, irmãos, hoje eu estou dando um resumão aqui de muitas coisas. Então, entrando nesses ensinos, nós vamos estabelecer, sim, princípios. Nós vamos estabelecer princípios que nos faz prosperar, porém, dentro de Jesus. Aí onde nós acoplamos todas as obediências aos princípios de Deus à pessoa de Jesus, que é a palavra viva de revelação que nos leva a Deus. Hoje eu só chego diante de Deus quando eu entro na porta chamada Jesus. Yeshua HaMashiach, ou seja, o nosso irmão mais velho, Jesus, porém o nosso Deus e o nosso Pai, que também é, porque ele estava na criação de todas as coisas. Amém? Então, a chave central disso tudo. Porque eu falo isso, querido, porque eu sei que eu já recebi muitas críticas, recebi algumas críticas, né, até mesmo no canal de YouTube. Então vocês estão voltando ao judaísmo, vocês estão voltando a isso. Não, não estamos voltando ao judaísmo, mas estamos estabelecendo os princípios de Deus, porque há de convir comigo, que nós hoje estamos enxertados no Deus de Israel, servimos o Deus de Israel, nós temos o Messias judeu, e começamos dentro de uma igreja apostólica, que começou com 12 judeu, e que nasceu em Jerusalém. Então, irmão, tem alguma coisa nesse negócio aí, né? Então, a gente não está judaizando a igreja, porém, estamos voltando aos princípios hebraicos da palavra de Deus, que deu a uma nação, e o próprio nome diz, somos filhos adotivos, fomos adotados. Hoje, legítimos, porque fomos enxertados na videira verdadeira, enxertados dentro dessas promessas dadas a Abraão. Então, irmãos, se a gente for falar aqui, é muita coisa que precisamos entender. Amém? Porém, terminamos e voltamos para os princípios de Deus aqui, e amanhã nós começamos então a falar dos princípios hebraicos. Mas eu quero orar por você e declarar que em nome de Jesus, que as tuas sementes serão ativadas, plantadas hoje, ativadas, e que essa semente entrará como um memorial na tua vida. Em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que os teus filhos produzirem hoje, todas as sementes plantadas, colocadas diante do teu altar, eu declaro, em nome de Jesus, que haja produtividade, que haja ativação, que haja, Senhor, um memorial colocado diante de Ti. Senhor, nós cremos na Tua palavra por completa e declaramos que essa palavra entre agora em ação, que é uma palavra viva, e ative toda a nossa economia, nossa fé, nossa família, e proibimos de o diabo tocar nas nossas sementes, proibimos do diabo tocar a nossa família e a nossa fé, mas declaramos em nome de Jesus que haverá multiplicação abundante em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Amanhã, né, a gente estaria com o pessoal, né, hispano,
Porém, eu vou jogar para todo mundo amanhã e depois. Eu vou ver se o pastor Marcos Urrell, cadê o pastor Marcos? Urrell, aqui. Está aqui, pastor Marcos, está aqui hoje nos ouvindo. Talvez você conseguir aí a gente fazer aquele feedback de tradução. Nós falei, você traduzia, e é nós. E aí eu jogo para todo mundo, para a gente entrar aí nesse tempo de estações, amém? Então, amanhã é nós ainda. Deus abençoe.